teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos para a nossa escola bíblica deste domingo. Amém, queridos? Hoje o nosso tema está aqui, né? O ministério e o ministro da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, 1 ao 21. Nós vamos estar orando pelo nosso caderno de oração, que já possui esses nomes carentes da intervenção divina. Amém? Pai Celeste, quero te agradecer pela noite de paz, Senhor, pelas vitórias que o Senhor tem nos concedido, pela tua misericórdia que é infinita, Pai. Agora quero orar pelo nosso caderno de oração, entregar nas tuas mãos todos os nomes, todos os pedidos, sabe? Tu sabes, Senhor, a necessidade de cada um. Quero entregar nas tuas mãos tua serva que pediu oração, que tu sabes, ó Pai, a Lúcia Helena, ela precisa de ti, a sua filha Denise, o seu filho Luiz Hernandes, Pai. Ó Senhor, tu sabes a amargura que a tua filha está enfrentando, mas nós entregamos ela nas tuas mãos, Pai. A Denise também, dá que essa moça seja liberta, Pai. Senhor da glória, sejam as tuas mãos poderosas sobre essas vidas. E ao nosso caderno, Pai, que as tuas mãos estendidas possam estar atendendo e socorrendo todos que ali precisam de ti, Pai.
Quero orar também pela nossa nação brasileira, Pai, pelos poderes constituídos, Senhor, que as tuas mãos estejam sobre estes homens que têm uma preocupação, ó Deus, ao invés de se guerrearem entre si, ó Deus, estarem cuidando do mandato que receberam, ó Deus, para trabalhar e representar o povo e os interesses dessa nação, Pai. Que sejam as tuas mãos sobre essas vidas, eu entrego nas tuas mãos, Senhor da glória. Agora apresenta-me perto da tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Abençoa teus filhos e abençoa, Pai, os cultos presenciais, a nossa reunião que está acontecendo lá no Jardim Cipramar, Pai. Abençoe grandemente. Abençoe as nossas escolas presenciais. Em tudo seja o teu nome glorificado. E prepara-nos para todo esse dia, Pai. Eu oro assim com ação de graças, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, vamos abrir o nosso cantor cristão agora no hino 545, amém? Vamos estar agora louvando o Senhor com esse canto que é um convite para a escola, amém? Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E nós agora já vamos estar entrando na nossa aula. Temos muito material hoje e precisamos de estar falando. No capítulo 5 de 2 Coríntios, queridos, ele tem assuntos de suma importância para nós. Vamos lá. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o que é mortal seja absorvido pela vida. Ora,
Quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do seu Espírito. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vistas. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Assim, temos lido todo o capítulo de número 5 do livro de 2 aos Coríntios. Amados, o nosso assunto hoje vai estar versando sobre isso, não é? Vamos continuar. Em 2 Coríntios 5, Paulo fala sobre a habitação terrena e a casa eterna, isto é, o corpo humano e o corpo espiritual. Hoje estamos num corpo humano, não é? Deus, quando criou o mundo, criou o homem e o tirou do pó da terra. Esse é o nosso corpo daqui. Amém? Mas vamos continuar. Ele aborda esse tema para falar que enquanto estamos aqui, estamos longe do Senhor, mas em breve essa distância será retirada. Aqui Paulo está falando exatamente, obviamente, que o Senhor está próximo de nós, Ele nos vê, nós conversamos com Ele, Ele nos atende às nossas orações, não é? Está sempre nos ouvindo conosco, não é? É a promessa dele, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mas o que Paulo está falando é uma presença mais real, não é? Porque este corpo que nós estamos separados, mas quando deixarmos este corpo, como aqueles que já deixaram este corpo pela morte, já estão com o Senhor. Amém, queridos? Vamos continuar. Por isso devemos viver pela fé. Os nossos olhos devem ser postos em Deus. Por isso é que lá em Hebreus 10, 28, está escrito: o meu justo viverá pela fé, não é? E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então vivemos pela fé, vemos pela fé. Há um escritor que disse assim: a fé
contempla Deus pelo espelho da sua palavra. Você lê a Bíblia, a fé nasce no teu coração, como está em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso que o crente tem de andar em espírito e não na carne, não é? Não atentando para as coisas que se veem, mas nas que não se vê. As que se veem são passageiras e as que não se vê são eternas. Amém, queridos? Se fizermos isso, a nossa vida será dirigida pela vontade de Deus, estaremos prontos para o tribunal de Jesus Cristo. Porque, queridos, o tribunal de Cristo é para os salvos, né? Onde receberemos do Senhor, né, tudo que temos feito para Ele. Aí é que está a importância. Temos que estar preparados. As pessoas que estão em Cristo Jesus são aquelas que têm fé em Deus, acreditando com a vida justa de Cristo e seus pecados perdoados pela morte de Cristo em seu lugar. Quando Jesus subiu no Calvário e deu a sua vida por nós, Ele estava nos resgatando, Ele estava pagando o preço da nossa redenção. Por isso é que Pedro disse, não foi com coisas perecíveis que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o sangue de um cordeiro imaculado. Amém? Essas pessoas são novas criaturas aos olhos de Deus. As pessoas em Cristo Jesus tornaram-se algo que não eram antes. Quando o homem está morto dos seus delitos e pecados e aceita Jesus, ele passa para a família de Deus. Ele agora sabe que ainda no corpo, ainda vivendo nas aflições da vida terrena, mas agora a esperança dele está no Senhor. Porque quando nós entregamos nossas vidas para Jesus, passamos a ser dele. Amém? Algumas motivações já foram indicadas no texto estudado da lição anterior. Aqui seguem outras tão valiosas quanto aquelas. Paulo explica em mais detalhes o que acabou de dizer em 2 Coríntios 4, foi o que nós estudamos no domingo passado, de 16 a 18. O corpo humano, como uma casa demolida ou uma tenda desmontada, será destruído, a menos que o arrebatamento preceda a morte, obviamente, né? Porque os que forem arrebatados não deixarão o corpo que vai para a sepultura, como diz que vai dormir. Quem dorme é o corpo. O homem, o espírito do homem, vai para a presença de Deus ou vai para distante de Deus, para o inferno, os que não aceitaram a Cristo, não é? Mas se você for arrebatado, não vai acontecer isso. Você vai passar pela transformação. Amém, queridos? Vamos lá. A habitação futura do cristão, no seu corpo ressurreto, é a nova criação de Deus e é eterna. Imagine o que vai acontecer. A palavra diz que não precederemos que dorme, né? Mas seremos todos transformados num abrir e fechar de olhos. De qualquer maneira, você está subindo, vai para a presença de Deus, vai para o tribunal de Cristo, vai prestar contas, não é, do que você fez aqui. Amém? Então vamos lá, vamos começar agora analisando versículo por versículo. Agora nós vamos do versículo 1 ao 8. Depois de falar dos seus sofrimentos e da glória futura, Paulo passa a tratar da questão da morte. A nossa casa terrestre deste tabernáculo é o nosso corpo mortal, é esse corpo aqui. Foi o que o Senhor disse lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. O pó volta à terra como era, e o espírito dos salvos volta para Deus. O espírito dos perdidos vão ficar no inferno, né? Porque não tem como ele voltar para Deus, a não ser para o juízo final diante do trono branco, mas isso vai ficar lá para distante, né? Então, vamos lá, assim como a tenda, o tabernáculo serve apenas como abrigo transportável, apropriado para peregrinos e viajantes. Vamos lá, o novo corpo é melhor. Quando esse tabernáculo se desfizer, a nossa alma, que é o nosso espírito, ocupará o edifício feito por Deus, não por mãos humanas, uma morada eterna nos céus. Não é? Então está aí, o Senhor, é como diz lá no capítulo 5, se esse tabernáculo, se a nossa casa, esse tabernáculo se desfizer, Deus tem um edifício para nós, não feito por mãos humanas, que essas construções aqui são mãos humanas que constroem, né? Mas o corpo novo que nós temos
foi feito pela própria mão de Deus. Vamos lá. O novo corpo é imortal. Enquanto vivemos com o corpo mortal, estamos sujeitos aos sofrimentos, mas o crente não perde a aspiração de ser dotado de uma habitação celestial. Amém, queridos? Nós temos essa esperança e, mais do que isso, uma certeza, não é? Que essas são as promessas de Deus. Agora vem aqui um versículo que merece ser bem comentado, é o 3, né? Se não formos achados nus, não é? Porque todas essas promessas de redenção, de ressurreição, de um corpo novo, isso é só para aqueles que nasceram de novo, que aceitaram Jesus. Daí a necessidade de nós levarmos muito a sério a missão de tornar Jesus conhecido, da salvação conhecida das pessoas. Vamos analisar esse verso 3. Se não formos achados nu. Jesus vestiu os salvos com roupa de salvação. Está lá em Isaías 61:10. Olha o que está escrito. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupa de salvação. Cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com um turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Não é? Então tem que estar renovado, tem que estar vestido com a veste de salvação. Quando Adão pecou, lá no Éden, nos primórdios, ele logo viu que ele estava nu, Eva estavam nus, e eles pegaram uma folha de figueira, tentaram se cobrir com a folha de figueira, mas o Senhor, depois de disciplinar, preparou uma veste, foi imolado um animal inocente, não é? E dali foi derramado sangue, e a Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas ali já era um simbolismo, e pegou daquela pele e fez roupa para Adão, e fez roupa para Eva, aquelas roupas que estavam vestindo eles do pecado, como que cobrindo o seu pecado, já simbolizava o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que iria dar sua vida na cruz do Calvário e assim nos vestir de salvação. E por que precisa estar vestidos? Vamos prestar atenção no acontecimento que tem lá em Mateus 22. Em Mateus 22 nós vamos ler que Jesus fala, quando os convidados da festa, quando o rei convida, Jesus está falando, o reino dos céus é semelhante ao rei que convidou, tinha os seus convidados. Mas cada um deu uma desculpa, eu casei, eu comprei uma junta de boi, enfim. Muitas pessoas hoje são convidadas para o Senhor e não tem tempo. Não, eu estou ocupado, olha, até que gostaria de ir da igreja, gosto dos hinos e tudo, mas eu não tenho tempo. Você não tem tempo hoje e amanhã vai ter? Não é? Não esqueça que se você não tem tempo para Deus, como é que Deus vai ter tempo para você? Não é? Ele deu a vida na cruz do Calvário, ele veio buscar e salvar o que você havia perdido. Ele deu tudo o que precisava dar para te resgatar. Mas vamos aqui à história que Jesus contou nessa parábola. Então, quando os convidados da festa do rei recusaram o seu convite, ele enviou seus servos pelas ruas, valados e becos, mandou trazer todos que encontrasse, cego, manco, enfim, a minha casa tem que ser cheia, né? E de fato o servo foi, encheram a casa, e os servos disseram, pronto, está tudo feito, a casa está cheia, agora o rei sai para ver os convidados. Está lá em Mateus 22:12, né? Então diz assim, que quando ele foi ver, na casa cheia, saiu para ver os convidados e encontrou alguém que não estava com vestes nupciais. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Tem que estar vestido, porque quem não está vestido de salvação diante dos olhos de Deus está nu, numa roupa que nos cubra dos olhos de Deus, sobretudo pelo fato do homem nascer no pecado. Então nós temos o conselho de Salomão, eu vou fazer uma aplicação para o tema que eu estou desenvolvendo com você. Temos um conselho de Salomão em Eclesiastes 9:8, guardando as devidas proporções, é bom que nossas vestes estejam alvas e nunca falte o óleo da unção, que é o Espírito Santo, em nossa cabeça. Como é que está a sua veste? Se foi vestido de salvação, mantenha ela em santidade diante de Deus.
Amém, queridos? Vamos lá. O novo corpo cumpre o propósito de Deus. Quando Deus nos criou, tinha em mente o nosso estado glorificado, a casa não feita por mãos humanas, mas eterna nos céus. Habitar com o Senhor é melhor, claro, né? A confiança nessa realidade permitia a Paulo e permite a nós ter sempre bom ânimo. Eu estou aqui, eu estou trabalhando, estou fazendo a obra de Deus nesse corpo, algumas enfermidades, algumas limitações, mas o que me espera é um corpo perfeito, é um corpo semelhante ao que Cristo está agora lá no céu, né? Sabemos que enquanto na terra não desfrutamos da plenitude do Senhor. Por essa razão, Paulo dizia que é preferível morrer e habitar com o Senhor a permanecer no corpo e estar ausente do Senhor. Aí nós vamos ler o texto de Filipenses 1:23. Pois partir estar com Cristo é incomparavelmente melhor, não é? Então, obviamente que é isso, não é, queridos? Você não gostaria? Eu fico olhando aqueles que já partiram, que estão lá desfrutando da presença de Deus, mas eu ainda estou aqui, você ainda está aí, porque Deus tem uma missão para você. Amém? Mas vamos lá, vamos falar sobre o tribunal de Cristo. Um dia, os cristãos terão a vida exposta diante do tribunal de Cristo. O que importa isso a nós agora? Deve motivar-nos a nobre ambição. Você não pode ser ambicioso, mas ambicionar as coisas de Deus, você deve lutar por ela. Nem Paulo, nem nós podemos determinar quanto tempo viveremos o corpo e quando o deixaremos. Eu não sei, eu não estou preocupado com isso, irmãos. Olha, né? Preocupar com a morte para mim é o que disse Paulo, está lá em Filipenses 1:21, viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Ele já sabia o que esperava lá, por isso que ele disse, melhor é estar com Cristo. Ele tinha estado lá. No capítulo 12 de 2 Coríntios, ele fala, conheci um homem, se na carne, se fora da carne, não sei Deus o sabe. E ele vai depois se identificar que é ele mesmo, ele esteve lá, ele viu, ele foi no terceiro céu, foi no paraíso, foi na morada de Deus. Aí você diz assim, mas a morada de Deus ninguém nunca viu, mas ninguém vai ver. Não é? Ninguém vai ver, só Deus pode te mostrar a glória dele. Os ímpios estão aí, não estão vendo nada, e nós estamos vendo e glorificando a Deus por suas maravilhas. Então ninguém vê, a morada de Deus, a glória de Deus, não está aos olhos humanos, está aos olhos dos santos, está aos olhos daquele que nem nós vemos. Você vê Jesus andando, Deus no trono, você não vê. Quando Moisés quis ver a face do Senhor, que o Senhor disse, você não pode ver a minha face, porque ninguém vê a minha face e fica vivo. Não é verdade? Mas vamos lá. Mas todos podemos decidir como vamos viver até lá. A Paulo convinha ser agradável ao Senhor. Não há melhor ambição do que esta. Deve dirigir-nos a uma profunda motivação. O fato de comparecermos diante do tribunal de Cristo não deve amedrontar-nos, e sim motivar-nos a fazer o bem. Você vai chegar, então, olha, não esqueça do que está escrito aqui em Eclesiastes, no finalzinho do capítulo 12, que é o último capítulo do livro de Eclesiastes. Ali tem registrado como vai ser, né? 12 no finalzinho, eu vou ler, só para nós estarmos guardando. Vamos ler o 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Agora o 14 para fechar. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Está tudo, Deus não é uma pessoa que perde a memória, nós esquecemos, Deus não esquece, está tudo diante dele, passado, presente, o futuro, porque ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então, é bom que você vigie o que você está fazendo, como você está vivendo, porque os olhos de Deus estão vendo tudo que você faz. E aí precisamos ser vigilante, cuidadoso em tudo que fazemos. No tribunal de Cristo, o cristão será avaliado quanto ao serviço prestado a ele, seja no que diz respeito à quantidade
ou a qualidade. Tem pessoas que não têm tempo para Deus. Hoje é dia de eu descansar. Não vou na igreja nesse domingo porque eu trabalhei muito e estou cansado. Está muito frio, está chovendo. Queridos, Deus está anotando tudo. Olha o que está em Mateus 6,33. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com o que estamos priorizando nas nossas vidas. Vamos lá. Isso tudo deve estimular-nos à integridade. O cristão não deve ter medo do Senhor, e sim respeito reverente, que o estimule o quê? Ao trabalho. Amém? Lá em 9... no livro de João, versículo 2, está escrito lá: convém que eu faça a obra daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem quando eu não posso trabalhar. Este pastor aqui já encontrou pessoas no hospital fazendo proposta a Deus: se o Senhor me tirar desse hospital, me der saúde, eu vou trabalhar para Ele. Eu nunca conversei com alguém que fazia essa proposta que eu ouvisse sair do hospital, viu? Geralmente o Senhor já levou. É a sua oportunidade agora. Você está com saúde, se apresenta a Deus, não fica negociando com Deus, não. Você está pensando que você vai barganhar com Deus? Ah, é? Você promete? Quando eu estava no hospital em 2005, que eu operei o coração, eu dizia para os meus visitantes: eu não estou negociando com Deus, se Ele me tirar daqui, eu vou fazer. Ele já sabe o que eu vou fazer. Louvado é o nome do Senhor, que isso foi em 2005, nós estamos em 2022, já se passaram 17 anos, eu estou aqui e digo para você, trabalhando para o meu Senhor. A minha alegria é essa, trabalhar para o Senhor. Amém? Sabedores de que estaremos sob julgamento de Cristo, devemos persuadir os outros a aceitarem o Evangelho, sem métodos dúbios, sem falsidade, com integridade, de modo a perceberem que os nossos motivos e ações são sadios. Amém? Fala de Jesus, fala do que Ele fez na tua vida, fala quem você é e com quem você é. Agora, como é bom andar com o Senhor, ter essa certeza, como o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E vai por aí as promessas de Deus das nossas vidas. Vamos agora meditar no verso 14 ao 17. O amor de Cristo. Essa é a terceira, talvez a mais importante motivação para o ministério. A sua força constrangedora. A razão por que Paulo servia a Deus de forma tão abnegada era o amor de Cristo. Ele via o amor que Deus teve por ele, que Jesus teve por ele. Ele perseguia a igreja e Jesus trouxe ele. Lá no caminho de Damasco, ele teve aquele encontro glorioso com o Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não conhecia o Senhor. Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Ele nunca esqueceu aquele encontro, né? E viu o amor de Deus revelado em Jesus por ele. Então, era a força constrangedora que fazia Paulo servir a Deus. Por esse amor, era constrangido ou impelido ao servi-lo. Ao morrer por nós, Jesus foi nosso representante. Consequentemente, todos morreram. Isto é, todos os que creem em Cristo morreram para o pecado e agora não vivem para si, mas para aquele que por eles deu a vida na cruz e ressuscitou dos mortos. Então hoje você tem que trabalhar para Deus por amor, não é por interesse. Ah, não, eu vou para a igreja, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu vou conseguir com Deus. Não, irmão, faça por amor. O que Deus espera de você, espera de mim, espera de nós. Quais são os 2 grandes mandamentos? Amar o Senhor teu Deus de todo coração, de toda a tua força, de todo o entendimento. E o segundo, para fechar, e o teu próximo como a ti mesmo. Que ninguém pode amar a Deus sem amar o próximo, não é? Porque é aquilo que lá João disse, né? Se você não ama o teu irmão que vê, como vai amar a Deus que você não viu? E o amor de Deus no nosso coração nos constrange. Ele nos leva a amar. Nós não vamos poder ver uma pessoa sofrendo, porque vamos querer suavizar, amenizar a sua dor naquilo que pudermos, não é isso? Uma nova compreensão, o verso 16. A partir do momento em que o cristão entende o significado da morte de Cristo, toda a sua perspectiva de vida muda. Os homens
deixam de ser julgados de forma carnal e terrena, de acordo com a aparência, passamos a vê-los como almas preciosas pelas quais Cristo também morreu. Olha para uma pessoa, não é a cor da pele, não é a situação financeira, enfim, você tem que olhar que tem uma alma ali dentro por quem Jesus deu a vida dele. Porque você vai dizer, mas será que ele era um predestinado para a salvação? Queridos, todos são predestinados para a salvação, mas só tomam posse dela quem crê nela. Porque como é que Deus vai te dar uma coisa que você não acredita? Ah, mas eu não acredito, eu acho que morreu, acabou. Muito bem, você achar, você pode. Mas você vai ter um despertamento sobre isso quando morrer. E se morrer sem Cristo vai ser penoso, porque a vida sem Cristo na eternidade, está lá em Hebreus 9, 27, todo homem está sujeito a morrer uma vez e vem o juízo sobre ele. Para os cristãos é o tribunal de Cristo, é o tribunal do galardão, é o tribunal da bênção. Para o ímpio é o grande trono branco, aonde vão ser julgados e lançados no lago de fogo. Isso é terrível. Isso é triste, mas eu volto a dizer, quando você tem esse pensamento, você muda de vida, como está lá em 2 Coríntios 5,17, né? Está assim, a nova criatura em Cristo, o que crê em Cristo recebe uma nova natureza, mesmo tendo que enfrentar o conflito entre fazer parte da nova criação e ainda ser possuidor da velha natureza. Se alguém está em Cristo, aleluia, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você teve um encontro com Jesus, tua vida muda para o melhor. Quer saber se você já teve um encontro com Cristo? Ah, já sou crente há 50 anos. Mas você quer saber se você já teve um encontro com Cristo? A sua vida mudou. A sua vida mudou. Eu tive um encontro com Cristo, eu tinha 16 anos, estou agora com 76. Olha só, 16 para 76, 60 anos. Como foi maravilhoso para mim esse encontro. E cada dia eu vejo o Senhor fazendo a obra dele na minha vida. Começou a fazer há 60 anos, continua fazendo, porque o nosso Deus é assim, ele não para de trabalhar por aqueles que nele espera. Queridos, é muito importante isso. Lá em Gálatas 5, 16 e 17, vai dizer para nós, digo porém, andai em espírito, esse espírito com a letra maiúscula quer dizer Espírito Santo, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então é isso, você está em Cristo, você é uma nova criatura, mas você ainda está neste corpo, neste tabernáculo, que Paulo diz, gememos, querendo sair dele para estar com o Senhor. Mas nós temos que cumprir a nossa missão. Então, como fazer isso? Andar em espírito. Aqui está o conselho de Paulo em Gálatas 5, 16 e 17. Agora vamos falar sobre o ministério da reconciliação. É praticamente já a parte final, né? Então, o que é que ele diz aqui? Vamos lá, 5, 18 a 21. Está claro nas Escrituras que a missão de anunciar a mensagem de reconciliação com Deus foi dada à igreja. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Não há, vamos dizer, um meio termo, ou você crê e aceita Jesus e vai viver com ele, ou você dá as costas para Jesus, e que pena que você fez isso, não é? Mas o convite é esse daí, e o Ministério da Reconciliação está com a igreja hoje. O que ela está fazendo? E Jesus conosco é reconciliar você com Deus. É isso que ele disse lá, quando estava na casa de Zaqueu, lá no 19 de Lucas, versículo 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O homem separou-se de Deus pelo pecado. E Jesus veio, deu a vida dele na cruz do Calvário. 33 anos aqui entre nós, como um homem vivendo, sofrendo, pregando a palavra, finalmente deu a sua vida para expiar o nosso pecado, pagar a nossa culpa diante de Deus. Amém, queridos? Essa é a mensagem de reconciliação. Como foi realizada a reconciliação do homem com Deus? Pela vontade de Deus. A vontade do Senhor é que nenhum pereça, senão que todos venham arrepender-se.
Ele é a fonte e o autor de todas as coisas. Tudo provém de Deus. O plano de salvação pertence a Deus. Por sua vontade, a reconciliação já foi executada por meio de Cristo. Quando Cristo ali estava morrendo, quando ele disse aquela palavra, está tudo consumado, ele disse, a porta está aberta. Agora quem crê e toma posse, está salvo, está reconciliado. Ele tomou a iniciativa para que pelo Filho as pessoas fossem reconciliadas com ele. E depois confiou aos seus servos o privilégio de levarem a mensagem a toda criatura. Ide por todo mundo, aleluia, e pregar o evangelho. A palavra evangelho quer dizer boas novas. Vocês agora não precisam mais viver debaixo do poderio de Satanás, que veio roubar, matar e destruir. É o que ele tem feito nos lares, das famílias, não é verdade? Mas Jesus está batendo na porta do teu coração e dizendo, filho meu, ouve a minha voz, dá-me o teu coração. Se você aceita Jesus, deixa ele entrar na tua vida, a sua vida se transforma para melhor de uma maneira gloriosa. Quem está te falando isso é um homem que teve essa vitória na vida dele aos 16 anos. Eu estou com 76 e vou lhe dizer, não tem coisa melhor. Cada dia eu estou mais feliz com o Senhor. Você diz assim, mas você queria já estar com Jesus? Queria e quero, mas não antes de terminar o meu trabalho. Minha esposa foi, no dia 27 de maio, foi para o Senhor, está lá. Eu ainda estou aqui trabalhando, daqui a pouco eu vou também para lá, mas eu não estou com pressa. Não, por que não estou? Porque eu estou aqui cumprindo uma missão do Senhor. Amém, querido? Olha, agora mesmo fazendo esse trabalho, é uma missão de Deus para alcançar você, né? Te despertar para estar acordado. Pelo ato de Cristo, os recursos para realizar essa reconciliação foi o Filho. Deus reconcilia o mundo por intermédio da obra de Cristo. Como? Na cruz, aquela cruz onde ele derramou a sua vida. Então você, através da cruz, né? Como diz o hino 291, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Então, aquilo que Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Quantos bilionários, não é, vão embora desta vida e os seus bens ficam aí para ser disputados, com muita briga dos familiares. Para onde ele foi? Não teve tempo para Jesus. Jesus contou a história do rico e de Lázaro. Aquele homem era muito rico, dono de muitas terras, muitos escravos, muito gado, muita ovelha. Ele vivia esplendidamente, imagine. Não tinha tempo para o Senhor, como muitos não têm. Ainda é só rico, né? Muito rico, muito pobre, muito douto, muito indouto. Não tem tempo, estão fechados. Quando você fala de Jesus, isso aí é religião, né? Jesus não é religião, Jesus é a salvação. Ele disse, eu vou dizer o único caminho, verdade, vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é uma questão de opção, é uma necessidade que a criatura tem de voltar para Deus através de Jesus. Pelo sacrifício de Jesus, os crentes são perdoados e as transgressões deles deixam de ser-lhes imputadas. Ele tirou essa cobrança. Era de mim que tinha que ser cobrado os meus pecados. Deus despejou sobre o seu Filho na cruz. Não é? Alguém fez uma analogia muito interessante. Não é? Diz que quando Jesus subiu na cruz, a mão direita é a mão da bênção, a mão esquerda da maldição. Diz que a mão direita de Jesus estava do Pai, estava sobre Jesus o tempo todo, mas naquela hora da cruz, ele tirou a mão da cabeça de Jesus e colocou na cabeça da humanidade, abençoando a humanidade. E a mão da maldição, que da esquerda ele colocou na cabeça de Jesus, descarregou sobre o Senhor todas as nossas culpas. E ele não merecia, ele não fez nada, ele não errou em nada, mas ele levou a culpa de todos nós. A base da reconciliação, aquele que não conheceu o pecado, Cristo, está lá em Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em
tudo foi tentado, mas sem pecado. A reconciliação do homem com Deus foi feita segundo a vontade do Senhor, executada por meio de Cristo, a fim de que a justiça de Deus se cumprisse no homem que crê. Qual é a única coisa que você tem que fazer? Crer. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A tarefa da reconciliação é dos versos 18 ao 20. O trabalho de levar o homem a reconciliar-se com Deus foi entregue aos seus servos, somos nós a igreja, olha só, né? Confiado aos crentes, né? A obra de reconciliação está completa no sentido de que Cristo a realizou de uma vez por todas, não falta mais nada, ninguém faz nada, tem que crer e tomar posse. Amém, querido? Mas o processo conciliatório dos homens com Deus está incompleto. Por quê? A mensagem da reconciliação precisa ser anunciada, a fim de que as pessoas ouçam o chamado para se reconciliarem com Deus. Então, cabe a você, cabe a nós, estamos anunciando, eu uso esse meio de lives, que corre muitos lares, muitas vidas, pessoas passam umas para as outras, e assim o evangelho está sendo pregado, as pessoas estão sendo acordadas, desperta, Jesus está voltando, e você precisa se preparar. Quando não, você pode partir de hoje para amanhã, amém? Quantas pessoas morrem desde que eu comecei esse trabalho, até agora morreu muita gente, que nós não estamos tomando conhecimento. Será que estavam preparados para encontrar com o Senhor? Só Jesus pode nos preparar, amém, queridos? E só quando reagem positivamente a esse chamado, podem experimentar reconciliação. Isso significa que Deus confiou aos crentes o privilégio de levar essa mensagem gloriosa a todas as pessoas. Não é incumbência de anjos, mas de pessoas frágeis e insignificantes, como eu e como muitos. Me lembro quando aceitei Jesus, o meu patrão, Rômulo Gomes Cadeira, é ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Eu era office boy dele, novinho, mas eu estava assim, alegre com a minha transformação, e comecei a falar de Jesus para ele. Ele não aceitou. Eu disse: mas quem é você para pregar para mim, gente? Você é um office boy, um homem que tem preparo nenhum. Lá tem doutores, eles que pregam para mim. Mas eu lembro, e ele já partiu, ele não está mais entre nós. Vou lhes dizer uma coisa: se ele não teve um encontro com Jesus, está no inferno, porque Deus não está olhando para a sua capacidade intelectual, nem para a sua posição social. Ele está olhando para uma alma perdida que precisa de Jesus para tomar posse da vida eterna. Que coisa tremenda é essa! Por isso que eu disse, não é incumbência de anjos, mas de pessoas frágeis e insignificantes. Porque o importante não é o vaso. Temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja do Senhor, não nossa. Amém, querido? Realizando em nome de Cristo, os servos de Deus são indicados embaixadores em nome de Cristo, o que significa que o ministério da reconciliação deve ser cumprido com a autoridade que ele nos deu. Nós temos autoridade para dizer: você crê e você vai ser salvo. Mas eu não sirvo, eu tenho... Mostre as suas mazelas, não importa. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você creu, buscou o Senhor, Ele vai transformar a sua vida. Quando se anuncia a mensagem da reconciliação, o ministro age como emissário de Deus ou como seu porta-voz. Somos porta-vozes de Deus, que maravilha, né? E a missão é essa, é o Evangelho, é um Jesus vivo, é um Jesus que ouve, é um Jesus que fala. Deixa Ele entrar na tua vida, experimente Ele, e você vai ver que coisa gloriosa. Aí você vai olhar para trás: como é que eu vivi tantos anos sem conhecer essa verdade? Não conheceu, mas agora conhece. O passado não interessa, interessa é o presente e o que vai acontecer contigo daqui para frente. Aqui está: não conheceu o pecado. Jesus nunca pecou, Jesus nunca cometeu erro algum, no entanto morreu por causa dos nossos pecados, para que pudéssemos ser declarados justos ao sermos justificados por Ele, o justo. Ele é o justo.
Ele, o Pai, o fez pecado por nós. Os nossos pecados foram imputados. Imputar quer dizer atribuir como responsabilidade a alguém. Você é culpado. Jesus veio, pagou a minha culpa. Ele está justificado. Os nossos pecados foram imputados legalmente sobre Cristo, a fim de que se efetuasse a reconciliação. O que te separava de Deus? O que separa o homem de Deus? Está lá em Isaías 59, versículo 12. O que separa o homem de Deus é o pecado. Mas Jesus veio e pagou a nossa culpa. Tínhamos essa culpa, éramos devedores. Mas ele disse assim, agora eu paguei. Ele te pode perdoar porque ele pagou a tua culpa. O nosso relacionamento com Deus é possível porque o Senhor levou sobre si os nossos pecados. E isso, quem prescreveu de maneira muito detalhada foi Isaías. Eu vou ler Isaías 53, o verso 4, 6, eu vou pular para o 12. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Por isso, diz ele, lá no verso 12, por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Está aí, ele pagou para você, ele pagou por mim, é a nossa reconciliação. Aqueles que forem inteligentes e aproveitarem, se eles um dia partir, ou o Senhor vir arrebatar a igreja, ele está tranquilo na presença de Deus. Então, está aqui o que diz Romanos no capítulo 8, versículo 1, livrando-nos da condição de condenados, né? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí fecha com 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Agora eu faço a conclusão. Paulo designa aqui a missão da igreja como a reconciliação do homem com Deus. Essa é a nossa missão. Talvez devamos nos despertar para esse aspecto do serviço cristão. Não atraímos homens e mulheres a uma organização só para serem tornados membros de uma comunidade. Representamos Jesus Cristo na tarefa de reconciliar a humanidade com o Pai, privilégio que ele possibilitou mediante o seu sacrifício. Amém, queridos? Está aí a meditação do capítulo 5, de 1 ao 21. Amém? Agora nós vamos chamar o hino 137 para a nossa conclusão. 137 do cantor. Abre o seu cantor aí. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim.
Meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Amém, glória a Deus. Enquanto o Salvador tem o livro, eu leio. Amém, queridos. É isso aí. Louvado o Senhor. Agora vamos conhecer os aniversariantes de hoje. Você que fez aniversário essa semana, os parabéns da nossa escola, os parabéns do nosso ministério. Que Deus acrescente muitos anos da sua vida, sobretudo na presença do Senhor. Amém? E também vamos recitar o versículo do aniversariante. É o Salmo 90, versículo 12. Vamos recitar. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Meus parabéns. Agora nós vamos orar, né? Mas antes eu quero lembrar você que daqui a pouco nós temos o clamor do meio-dia. Amém? E hoje, que é domingo, não esqueça que nós temos os cultos presenciais, não é? Escolas presenciais também. A nossa sede, nós temos a nossa escola às 16 horas, né? Eu vou fazer todo o empenho de estar lá, né? Não vai ser muito fácil não, mas vou fazer um esforço, quero estar. Mas às 18 horas é o nosso culto de ofício divino, que você vai estar assistindo, não é? Mas também tem o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. A nossa Georbe trabalha desde as 6 horas da manhã com a primeira hora com o pastor Wesley e assim vai até a 15 para meia-noite, a meia-noite e 30 com o nosso pastor Elci. Não esqueça, você tem muito material para se alimentar, amém? Então Deus te abençoe. Nós agora vamos orar, né? E agora, 18 horas, estaremos de volta com o nosso culto da nossa sede, amém? Pai Celeste, te agradecemos por essa escola, por esses filhos que estiveram comigo nesta aula, Pai, abençoa eles e que cada dia eles se sintam mais motivados a se prepararem e também cumprirem a missão da reconciliação, nessa obra gloriosa que entregaste nas mãos da igreja, para que ela trabalhe trazendo as criaturas de volta para o Criador, que foi o que Jesus fez. Está lá no verso 18 do capítulo 5. Deus estava em Jesus Cristo, reconciliando o mundo consigo, com Ele mesmo, não lhe imputando os seus pecados. E a igreja tem a missão de anunciar essa verdade para que as pessoas despertem, Pai. Ajuda a tua igreja, desperta a tua igreja para esse serviço, Pai. Assim eu oro agradecido, prepara-nos para os trabalhos do dia, para o culto da noite, para a escola às 16 horas, entrego tudo nas tuas mãos. Também agora quero fazer uma oração especial pelos aniversariantes de hoje, Pai. Abençoa eles, seus lares, suas famílias, e que eles possam cada dia dizer aquela palavra do salmista: este é o dia que o Senhor nos fez, alegremos-nos, regozijemos-nos dele, e assim viverem na tua presença sempre, Pai. Abençoa todos que estão comigo nesta aula. Os pedidos que foram colocados, eu te peço atender segundo a tua misericórdia e ajuda, Pai. Assim eu oro por todos, entregando em tuas mãos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.